Antes de começar a análise propriamente dita, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, tá? Quem acompanha o canal sabe muito bem que esses vídeos que nós fazemos aqui são imparciais. Ou seja, quando eu estiver falando aqui com você sobre Goianésia e Goiás, eu estou falando com o sentimento e com a visão de um torcedor do Goianésia ou do Goiás. Resumindo, eu estarei expressando a emoção que eu acredito que o torcedor, pelo menos aquele mais lúcido, né, aquele menos clubista, aquele torcedor, qual é a emoção ou qual o pensamento que ele está sentindo nesse resultado do jogo. Por que eu tô falando isso? Porque eu não vou poupar críticas, por exemplo, ao time do Goiás que empatou praticamente no último minuto, sofreu o empate na realidade, do Goianésia, que inclusive fez um grande segundo tempo e colocou o Goiás contra as cordas em determinado momento do jogo. Então eu não posso poupar críticas, porque eu sei que o torcedor do Goiás quer fazer essas críticas, mas principalmente o torcedor quer entender como é que o Goiás conseguiu fazer apenas um gol, apenas com o Tadeu, e ainda sofreu o empate no último minuto. O que aconteceu? Além disso, o torcedor do Goianésia quer entender o que faltou pro meu time azulão ganhar do Esmeraldino. O que faltou para termos uma vitória nesse jogo em casa, inclusive com um segundo tempo muito digno que fizemos. O que ficou faltando? É isso que eu vou falar com vocês e tentar expressar todo esse sentimento e informação, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que tomam pressão fora de casa. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Sem mais delongas, escalações na tela. O Goianésia começou a temporada de uma maneira bem ruim, frequentou o Z2 por boa parte do campeonato e era um dos clubes que estava praticamente cotado para ser rebaixado, junto com, por exemplo, Goiatuba, o Goiânia correndo por fora, enfim. Porém, com a chegada do Márcio Goiano, parece que a coisa virou. O Goianésia começou a jogar e jogar bem, começou a ter resultados pelo menos interessantes e pequenas pontuações por empates ou uma vitória aqui e ali. E o resultado é que o time se encaixou, principalmente com a válvula de escape chamada Sandrinho, que joga pela esquerda e é um jogador veloz, até no insinuante. Em alguns momentos eu tive até um déjà vu aqui, meio que lembrando os tempos áureos do Michael, quando ele jogava com essa camisa azul. E sim, cara, essa melhoria é clara dentro de campo. Você vê que o time tá mais confiante, tá mais insinuante, joga melhor, não fica todo recuado como foi em alguns jogos das rodadas passadas. E recebe um Goiás que, por mais que venha de resultados positivos mais recentes, não consegue convencer seu torcedor. Os últimos resultados, por exemplo, teve muito mais participação do Tadeu, que é goleiro, do que de fato de jogadores ofensivos. E nesse jogo, o Jair Ventura, que já tá meio com a corda no pescoço, vamos dizer assim, meio que forçado a ganhar todos os jogos aí que vai disputar, ele entra com 3 volantes. Sim, você escutou certo, 3 volantes. Ah, Vitor, mas o Rafael Gava é meia. Tudo bem, ele é um meia, mas ele é um meia articulador, ele não é um armador. E o time está postado num 4-3-3, precisando de um jogador que encoste nos atacantes ou que encoste nos pontas para armar a jogada. Ou seja, precisaria de um meia armador, como por exemplo é o Regis, um jogador armador do Goiás, mas que não está convencendo. Sendo assim, ele coloca em campo Juninho, o Gava, que são 2 volantes de saída de bola e articuladores, que são características ofensivas, e o Marcão como jogador de retenção, jogador de contenção ali na saída de bola do adversário. E nesse meio de campo ele apoia a frente formada por Pedrinho, Vitinho e Breno Herculano, sendo que Pedrinho e Breno Herculano joias da base do próprio Goiás. E o jogo no primeiro tempo, o jogo era surpreendentemente equilibrado. O Goianésia teve 2 chegadas perigosas, reais, que contaram com falhas do Tadeu, mas não foram falhas gravíssimas. Porém, o Tadeu bateu roupa em 2 chutes vindos do lado direito dele, né? Do lado esquerdo do ataque do Goianésia. E, se não me engano, os 2 chutes, inclusive, foram do Sandrinho, que era o jogador mais insinuante, era a válvula de escape ofensiva do Goianésia. Já do lado do Goiás, sem um articulador,
o Goiás ficou muito dependente das jogadas de linha de fundo. Seja com o Pedrinho pela esquerda, seja com o Vitinho pela direita. E a maior parte das chegadas do Goiás foram em chutes de fora da área. O Pedrinho tentou, o Juninho tentou, o Vitinho tentou. E o goleiro do Goiatuba estava buscando ali manter o 0 do seu lado do placar. Inclusive acabou se contundindo, né, o goleiro Dida, e deu lugar ao goleiro reserva, que também manteve o bom nível técnico ali debaixo das traves. Era um bom jogo de se assistir, porém com poucas chances reais de gol. Mas chutes de fora da área, como eu mesmo falei, inclusive dos dois lados. Segundo tempo veio, e assim, torcedor do Goiás já tá mordido pelo baixo desempenho do time. E não foi um grande primeiro tempo do Goiás, mas foi até melhor do que as últimas apresentações, pelo menos na minha humilde opinião. E o Goianésia fazendo um jogo digno e competitivo também, então um jogo legal. Segundo tempo veio, os técnicos não mudaram e o jogo seguiu mais ou menos a mesma tendência. E nisso, o Goiás acabou tendo um pênalti ao seu favor. E aí vamos lá. A bola é chutada, pega no braço do jogador do Goianésia, nessa altura aqui, onde configura-se mão na bola, tá? Isso dentro da área, pênalti. Não tem que se reclamar, não tem polêmica aqui, tá? Não tem, como muitos estão falando aí, ajuda para os times da capital. Não, isso aí tá tudo certo, o árbitro acertou. O problema é que o árbitro precisou praticamente de 10 anos para poder tomar sua decisão. Foram muitos e muitos minutos de espera até ele ir pro VAR. E nisso, mais muitos minutos de espera até ele tomar sua decisão, que era óbvia, não precisava de uma demora tão significativa como foi. E nisso, o Tadeu mais uma vez sendo o responsável pelas cobranças de pênalti, ele que inclusive já deixou claro que treina muito cobrança de pênalti, tanto na parte defensiva, né, defendendo os pênaltis, obviamente por ser goleiro, como na parte ofensiva, cobrando também. E mostrou isso, bateu um pênalti que não foi tão bem batido assim, vamos combinar, o goleiro do Goianésia até toca na bola, mas entra fazendo o 1-0 do Goiás, que um time que tá ganhando fora de casa e tá enfrentando um adversário que tá com a corda no pescoço com relação ao rebaixamento, o que esse time tem que fazer? Ele tem que sair pro jogo, ele tem que ir pra cima, ele tem que buscar ampliar o placar, que era isso que esperava-se do Goiás. Mas o que acontece? Uma vez que fez o gol, o Goiás parou de jogar, mas parou totalmente. E o Jair começou a fazer algumas mudanças, mas mudanças de 6 por meia dúzia. Por exemplo, entrou o Edson Carioca no lugar do Vitinho, no lugar do Vitinho, isso. E ele já se machucou. Logo depois, 10 minutos depois, ele se machucou. Teve a entrada de um outro volante no lugar do Marcão, agora de memória não me lembro quem foi. E outras substituições que, na verdade, buscavam manter o Goiás na defensiva contra o Goianésia. E assim, com todo respeito ao Goianésia. Vemos que ele melhorou significativamente no campeonato, tá melhor mesmo em campo. Mas, cara, por favor, o Goiás era o responsável por propor o jogo, não o Goianésia. Só que o que se via em campo era o contrário. O Goianésia teve várias tentativas de chegar ao gol. Tudo bem, poucas foram perigosas. Teve um chute de fora da área, que o Tadeu fez uma defesa. Teve umas bolas que passaram perto. Teve um chute que passou em cima do travessão, foi até perigoso. Mas tentava fazer alguma coisa. Porém, a posse de bola era do Goianésia. E durante praticamente todo o segundo tempo, o Goianésia ficou com a bola nos pés. Foram poucas as chegadas do Goiás. Se não me falha a memória, teve um chute do Gonzalo Freitas de fora da área. E foi só. Inclusive, acho que foi o Gonzalo Freitas, inclusive, que entrou no lugar do Marcão, né? Mas, cara, foi praticamente só. O Goiás parou de criar. E um dos jogadores que entrou, e aí eu vou falar da polêmica, que esse sim é um lance polêmico. Um dos jogadores que entrou foi o Barceló. Ele entrou no lugar do Brenner Culano. E ele sofreu um pênalti que não foi marcado pela arbitragem. E aí cai aquela máxima, né? Porque todo mundo fala, que a arbitragem tá ajudando os times da capital. Pô, galera, o Goiás foi duramente prejudicado, tá? Por quê? Uma vez que não foi marcado esse pênalti, o Goiás não pôde ter a chance de pelo menos ampliar o placar num lance mais fácil do que se tivesse que criar jogadas. Porque o Goiás, de fato, nesse jogo, criação praticamente zero. Principalmente no segundo tempo. Mas não teve o pênalti marcado, o VAR não chamou. E então, assim, eu particularmente achei que foi pênalti. E é até fácil de marcar com a ajuda do VAR. Houve um contato nos pés do Barceló, o jogador do Goianésia não toca a bola. O Barceló sofre o contato nas pernas, cai dentro da área, inclusive o toque foi dentro da área, pênalti, claro. Que o juiz nem foi chamado para olhar. E isso sim prejudicou o Goiás. Agora, não é desculpa pro Goiás jogar recuado contra o Goianésia. E foi isso que aconteceu. E pra terminar, fechar esse jogo com a chave de B, se é que vocês entendem, pro lado obviamente do Goiás, né, pro lado do Esmeraldino,
O Jair Ventura foi ainda mais além e tirou o Pedrinho, que é um atacante, jogador de lateral de ponta, e coloca um jogador de lateral para fazer marcação. Ou seja, o Jair Ventura sentou em cima do 1 a 0. Ele estava querendo levar esse 1 a 0 pra até o final do jogo, queria arrastar o jogo até 1 a 0. Só que, diferente, por exemplo, do Atlético Goianiense, que também jogou no mesmo horário e que fez isso também, só que com a bola nos pés, o Goiás estava querendo segurar o jogo, entregando a bola pro Goianésia, fora de casa. Mesmo sendo o Goianésia, um clube de interior, a gente entende que às vezes tem mais limitações. Dentro de campo, cara, é 11 contra 11. Se o time adversário tá com a bola nos pés, a maior chance de chegar no gol é deles. E o Goiás estava postado num contra-ataque, mas sem jogadores de velocidade. Ou seja, não tinha contra-ataque. O time estava armado para ficar exclusivamente tomando bola na defesa. Só isso, no final do jogo. E num lance de que seria um possível contra-ataque, o Goiás perde a bola, o Goianésia inverte pro lado direito. O DG fica mano a mano com o jogador do Goianésia, que consegue, talvez pela primeira vez no jogo, consegue vencer a marcação pelo lado direito, cruza e o Luiz Fernando, acho que é Luiz Fernando o nome, tá? Dá o castigo mais do que merecido para um time recuado como foi o Goiás no segundo tempo. Toca e faz o gol de empate aos 50 do segundo tempo. Sem tempo hábil para reação do Esmeraldino. O que era um tapa na cara. Tá? Um tapa na cara do Jair, que jogou recuado demais depois do 1 a 0. Um tapa na cara para um time que depende exclusivamente quase do seu goleiro, seja para defender, para evitar o gol, seja para fazer gol, o que é mais absurdo. Um time que coloca uma peça como o Edson Carioca em campo para jogar 10 minutos, e ele acaba contundido, tudo bem, não é culpa dele, mas cara, é um jogador que não tá convencendo. A gente vê que ele não tá convencendo nos jogos do Goiás. E tudo isso incumbiu num empate que, na minha humilde opinião, foi mais justo, porque o Goianésia jogou por esse empate. Ele fez um segundo tempo onde ele talvez merecesse essa sorte, e o Goiás cedeu isso pra ele. Inclusive destaque pros jogadores de frente do Goianésia, que acreditavam nas jogadas, que buscavam o lance, que tentavam, mesmo com as suas limitações, tentavam chegar ao gol, tá? E foi um jogo onde eles se entregaram e fizeram sim por merecer o empate, tá? O Goiás, com esse empate, eu tô colocando aí a tabela pra vocês, fica mais distante de brigar pela ponta da competição. O Goianésia mantém a chance de, quem sabe, brigar por uma vaguinha ali, né, no G8 ali, pra conquistar a vaga pro mata-mata. Mas o pior não é isso, o pior é a forma como o Esmeraldino jogou e o resultado, que é horroroso. Tá? E o torcedor do Goiás já tá de saco cheio do Jair, já tá de saco cheio de vários desses jogadores, inclusive do próprio Edson Carioca, pelo que eu entendi, né? E eu não consigo nem culpá-los, porque esses Jair, Edson Carioca, estão cometendo erros que são, cara, lastimáveis. O Goiás foi prejudicado pela arbitragem? Foi. Justifica o Goiás ter empatado? Não. Tá? Por quê? O Goiás poderia ter feito 2 a 0 se a arbitragem desse o pênalti, mas ele poderia. Tá? Não é que ele criou uma jogada, fez o gol e o gol tava impedido ou coisa do tipo. O Goiás cavou o seu empate. E aí vocês, torcedores do Goiás, fiquem à vontade para apontar os responsáveis. É o Andrino, que não conseguiu armar um time bem? É o Jair Ventura, que não consegue organizar esse time taticamente de forma correta, ofensiva? São os jogadores que estão tendo incompetência técnica em campo? Qual que é o culpado? Alguém é, né? E no caso do Goianésia, Márcio Goiano, aplausos pra ele, cara, porque o trabalho que ele tá fazendo na frente do Azulão tá conseguindo tirar o time da zona de rebaixamento e colocá-lo na briga real por uma vaga na classificação pro mata-mata. E isso com um time que começou a temporada fadado a ser rebaixado como lanterna. É um grande trabalho e times da capital e outros aí, fiquem de olho. O Goianésia tem um jogador muito interessante chamado Sandrinho. Com certeza, se os times da capital não forem atrás, outros clubes de outros estados provavelmente vão levá-lo e vai ser até tranquilo, porque dinheiro essa galera tem. Os times da capital também. Falta a atitude. Mas e aí? O que você achou desse empate? O que você achou desse jogo do Goiás? O que você achou desse resultado? Você, torcedor do Goianésia, acredita que seu time ainda consegue a vaguinha no mata-mata? Que ele vai se salvar do rebaixamento? Porque o risco ainda existe. Mas será que ele vai conseguir? O que você achou dessa reação do Azulão? Eu quero saber as opiniões de vocês. Aqui nos comentários, coloca aí que eu vou ler todas. Além disso, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. E marca o sininho para receber uma notificação quando sair um vídeo novo aqui no canal. Também
também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores de Goiás, Goianésia ou de outros clubes recebam análise assim como você. E considere entrar no grupo de membros que mais cresce nessa internet, o grupo mais democrático de futebol, o Gather Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você se torna membro do canal, entra no grupo do WhatsApp e por lá você se informa e se diverte, com notícias 24 horas por dia, tanto de futebol, principalmente, né, mas de outros assuntos também, a gente coloca por lá. Como é um grupo de futebol, tem piadas, tem figurinhas, tem memes, tem zoeira que faz parte, mas tudo dentro do âmbito esportivo, nada no pessoal. Tem torcida de tudo quanto é time lá, tanto dos times goianos quanto dos times de outros estados. Além disso, por lá você também recebe conteúdos exclusivos antecipados, tem membros especializados em futebol para conversar com você e comentaristas do YouTube, como eu, estaremos lá para conversar com você também. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.